Oi, boa tarde. Aqui é a doutora Cristina Aguiar. Queria que quem entrasse desse um sinalzinho, me falasse de onde está me seguindo, certo? Hoje eu vou falar a pedido de uma das seguidoras sobre esclerose mesial temporal. Me pediram esse tema e eu achei que era relevante, porque a esclerose mesial temporal ou as epilepsias do lobo temporal, são as mais frequentes na idade adulta e elas se iniciam na infância. Então, o neuropediatra ele também trata as epilepsias de lobo temporal, principalmente a esclerose mesial temporal. E como também na neurologia adulto é uma das causas mais comuns, achei que valia a pena falar sobre esse tema. A esclerose mesial temporal esse nome se refere à esclerose, quer dizer perda de neurônios. Mesial temporal é do lobo temporal na região mesial, que é uma região que tem o hipocampo, amígdalas, é uma região. Então quer dizer um pedaço do lobo temporal, que se chama esclerose, perda de neurônios da região mesial do lobo temporal. Então, as crises convulsivas causadas pela esclerose mesial temporal, elas têm algumas características que são importantes para o diagnóstico. Primeira característica, é comum que essas pessoas, elas têm a história de terem tido crise convulsiva febril na infância. Então, assim, normalmente o relato de que tiveram convulsão com febre na infância, passaram muitos anos sem crises, quer dizer, um espaço grande sem crises, e aí quando chega na infância, mais ou menos perto da adolescência, eles voltam a ter convulsões, quer dizer, passa um período grande, eles têm convulsão bem pequenos, com febre, e vão ter novamente somente já entrando na adolescência. As crises do lobo temporal, elas têm também algumas características. Então, primeiro, elas são classificadas como parciais complexas, porque normalmente a pessoa não tem a perda da consciência, ela tem uma alteração da consciência. Quer dizer, normalmente não possui aquela crise que a pessoa cai no chão, que tem a perda de consciência. Normalmente, a crise caracterizada pelo lobo temporal, ela é uma crise parcial. Então, você tem uma alteração da consciência, mas não tem a perda da consciência. Normalmente, essas crises possuem uma aura. Aura é alguma coisa que vem antes da crise, que te avisa que você vai ter a crise. Existem diversas auras possíveis. Você pode ter a aura onde você sente um gosto. É comum falarem sobre um gosto metálico na boca antes da crise. Pode ser por olfato, sentem um cheiro normalmente desagradável antes da crise. Pode ter uma aura que é muito comum, que é uma área como se a pessoa tivesse uma dor na barriga, assim, no estômago, meio que nauseada, e essa dor meio que sobe, referem, que ela é como se você subisse para o peito, e aí depois eles não sabem descrever porque aí eles entram na crise. Então, aura é alguma coisa que se repete, por isso que o paciente relaciona que toda a vida ele apresenta isso antes de ter a crise. As auras não são muito relatadas na neuropediatria, porque as crianças elas não têm muita capacidade de contar essas auras, de lembrar. Na neurologia é mais comum os adultos lembrarem das auras, embora que a gente sabe que muitas vezes o paciente possui a aura, mas como ele tem uma perda da memória, ele não relata a aura para você. Então a aura ela tem uma função interessante, porque normalmente o paciente sente que vai ter a crise. Então meio que ele se prepara, ele se senta, ele procura apoio, quer dizer, ele procura, você tem alguma coisa que avisa ele que vai ter crise. Doutora, ele quando vai ter crise ele se senta. Doutora, quando ele vai ter crise ele me chama.
Então, existe alguma coisa que acontece com ele, que avisa ele que a crise está chegando. Então, muitas mães relatam isso, embora que a gente não saiba qual é a aura que aquele paciente tem quando criança, se é olfatória, se é visual, ou se é uma dor. Pode ter aura de sentimento, sentimento de medo, sentimento de angústia. Pode haver uma aura onde a pessoa vê alguma coisa, normalmente é a imagem de um objeto ou de uma pessoa, porém essa imagem é meio distorcida, meio borrada. Porém, as crianças relatam pouco as auras. E depois ela vai ter uma crise, onde essa crise ela não cai ao solo. E é uma crise que demora, ela normalmente é curta, raramente ela dura menos de 10 segundos. Normalmente ela dura mais de 30 segundos e vai até 2 minutos. Também é raro nessas crises dessa localização, crises demoradas, podem acontecer, mas é raro crises que excedem os 7 minutos. E é uma crise onde o paciente vai ter um movimento repetitivo na boca. Então ele tem um movimento de mastigar, de chupar, como se estivesse chupando uma bala, mas é um movimento que se repete, ele passa tipo 1 minuto fazendo aquele movimento na boca. Ele pode estalar a língua, mas sempre algum movimento que relaciona-se com essa região da orofaringe, ou a boca, ou o lábio, e eles têm alguns, nós chamamos automatismos, porque eles se repetem, ele passa o tempo todo automaticamente. Ele não faz só uma vez, ele fica repetindo esse movimento de chupar a bala, ou de estalar a língua, ou de sentir o gosto. Então é um movimento que nós chamamos automatismos. E ele existe normalmente um movimento discreto nas mãos, mas normalmente alisar a roupa, parece que está ajeitando a roupa, e o olhar fica vago, a criança não perde a consciência, ele fica vago, parece que está olhando ao horizonte. Se você chamá-lo ou perguntar alguma coisa, ele pode até lembrar que você estava chamando ele, mas ele está lento, ele não te responde, mas ele pode lembrar que você falou alguma coisa. Então ele pode lembrar que você chamou e depois da crise te responder, mas ele está lentificado nessa resposta. E essa crise pode ficar só aí nesses movimentos mastigatórios e nesse olhar vago, ou pode ter um movimento onde a pessoa vira o rosto, que é a versão cefálica. Então ele vira o rosto e é importante que a família saiba para que lado ele virou o rosto. E é importante que a família me conte que houve esse movimento. Ela pode descrever da forma que quiser. Ela pode descrever, doutora, e parecia que estava mastigando, parecia que ele estava chupando chiclete. Fale com o seu vocabulário, isso não é tão preciso, mas que dê ao médico a ideia de que houve um movimento repetitivo e de região oral, entendeu? A mão, às vezes, as famílias relatam. Não, doutor, ele fazia como se estivesse contando dinheiro, ou como se ele estivesse ajeitando a roupa. É um movimento normalmente sutil. E essa versão cefálica chama mais atenção, é um movimento mais amplo. Então, normalmente, a família fala que ele virou o rosto para um lado, porém, muitas vezes não sabem dizer para que lado. E o lado se repete, e é importante para o médico saber para que lado ele virava o rosto. Existem pacientes que terminam a crise aí. Então, aí sumiu. E aí o paciente entra num período de alguns minutos, onde ele ainda não está alerta, ele ainda não está conversando com você, ele pode ficar mais agitado, mas aí já acabou a crise. Isso é o pós-crise. E eu tenho alguns pacientes que podem realizar este começo de crise e depois eles fazerem movimentos maiores ou ter uma generalização secundária. Quer dizer, essa crise começa a atingir realmente braços e pernas, podendo até chegar à queda ao solo. Mas a crise mais comum, o modelo mais comum
é essa parcial complexa, que não existe a generalização secundária. Não é a regra a generalização secundária. Então, as crises são essa. A história, crise febril na infância, um período longo de anos sem nenhuma crise e depois um reinício de crises agora na ausência de febre. Nos exames, é curioso, mas a gente tem o eletro. O eletro, quando nós fazemos o eletro, nós chamamos eletro interictal, quer dizer, entre as crises. Quer dizer, a paciente não tem a crise no momento do eletro, quer dizer, ele tem interictal. A gente faz o eletro entre as crises. E nesse tipo de epilepsia, é comum a gente encontrar o eletro normal, o eletro interictal. É comum ser normal. Então, pacientes que têm a história, a crise, a caracterização da crise, a história da crise convulsiva febril, e aí eu peço o exame de imagem e encontro a imagem de esclerose mesial temporal, eu fecho o diagnóstico mesmo com eletro normal. O vídeo EEG, ou o eletro que nós chamamos ictal, onde nós queremos fazer o exame no momento da crise, esse vai te dar alterações. Porém, o vídeo EEG, ele está indicado quando eu tenho muitas crises, que aí eu tenho condições de ter uma facilidade de que no dia que eu fiz o vídeo EEG, eu vou ter crises. Ou então, quando eu estou querendo fazer um procedimento cirúrgico para epilepsia. Então, quando a gente quer fazer, está indicado o tratamento cirúrgico, normalmente esse paciente é internado e é feita uma monitorização, onde se retira as drogas e aquele paciente, se a gente consegue que ele tenha crises, porque nós precisamos realmente classificar e identificar o local de origem. Então, esse vídeo EEG, que é por monitorização contínua, é feito em internações, em casos específicos, normalmente pré-cirúrgico, durante a avaliação da cirurgia para epilepsia, onde na esclerose mesial temporal existe a frequência da necessidade da cirurgia para epilepsia. Claro que antes da cirurgia será tentado drogas, medicações anticonvulsivantes. E caso elas controlem as crises, esse paciente não chegará à cirurgia. Mas se as crises se tornarem refratárias, intratáveis, pode ser que seja indicado a cirurgia de epilepsia. E aí existe uma grande avaliação antes de ser realizada uma cirurgia de epilepsia e faz parte dessa avaliação a monitorização contínua, onde o paciente realmente é feito o eletro, que é o vídeo EEG, ictal, que é no momento da crise. Então, por isso, eu achei importante essa parte do que o eletro é normal. E isso não tira o diagnóstico da epilepsia, certo? E o que mais? O prognóstico é bom. Na grande maioria dos casos, você tem um controle das crises. Existe um percentual de pessoas que vão evoluir para crises refratárias. Mas o prognóstico normalmente é bom. De 20% a 80% consegue o controle das crises com o uso dos anticonvulsivantes. Então, é um controle razoável. As crises do lobo temporal, elas são as mais comuns na vida adulta. Então, normalmente, nós encontramos muitos relatos de todo o lobo temporal. Entre as crises de todo o lobo temporal, as crises oriundas da esclerose mesial temporal são as mais comuns do lobo temporal. A gente só consegue ver a esclerose mesial temporal, que é uma alteração do parênquima, só pela ressonância. A tomografia, ela é um exame de imagem muito bom para se ver calcificações. Então, é comum que a gente no início peça uma tomografia. Porém, essa tomografia na esclerose mesial temporal não vai dar o diagnóstico, ela vai vir normal. Se não há calcificações, se o paciente tem realmente apenas a esclerose mesial temporal, essa tomografia não vai fazer o diagnóstico. E aí será necessário realmente o diagnóstico é feito pela ressonância
e nos centros mais avançados se usa o SPECT na ressonância. Então, por isso, mas o exame confirma a esclerose mesial temporal, que é a alteração anatômica dessa região do cérebro. E aí a nossa história, a história do tipo da crise, a história da crise convulsiva febril, com ausência, período latente, sem crises, e depois o reinício das crises na adolescência, são todos esses sintomas que fecham o diagnóstico de uma epilepsia por esclerose mesial temporal. Tá certo? Que mais que eu vou falar? Vamos fazer o vídeo, o ideal é não medicar. Quando a gente pede um eletro, aqui a Janaína está me perguntando, o ideal é que você medique o paciente, porque a maioria dos nossos eletros, eles são feitos de consultório, são solicitados de consultório, e nós realmente queremos fazer o eletro interictal. Quando nós queremos fazer um eletro ictal, o paciente tem que ser internado. Existe um risco muito grande de você retirar medicação. Então, a retirada de medicação para se fazer eletro só é feita com internação. Pense que quando você retira uma droga, você parou de dar a medicação, você tem um risco de ter crises convulsivas. E não é só para aquele seu exame, mas você tem um risco depois, você vai reiniciar a sua medicação e você vai ter risco durante algum tempo. E você colocar o paciente no risco de ter crises convulsivas é uma coisa temerosa. Então, normalmente, nós só retiramos medicação para fazer eletro durante internações. Esses eletros que são solicitados pelo seu neurologista, você deve dar a medicação